Aí tem alerta de temporal, gente, para o final de semana em algumas cidades piauienses. A Viviana Cruz está ao vivo com o climatologista Werton Costa para trazer mais detalhes, né, sobre o tempo no final de semana em todo o estado. Oi, Vivi, bom dia. Hoje você saiu do estúdio, está na externa, mas por um motivo válido, né, para a gente ter uma noção realmente do tempo, como é que está o tempo na capital, que começou com chuva, né, madrugada inteira já teve chuva hoje. E aí, fala pra gente, qual é a previsão? Quais cidades têm risco de chuva forte, esse alerta de chuva forte, hein? Bom dia, Marcela. Bom dia, Felipe. Muito bom dia a todos. Olha, tem expectativa de chuva para todo o estado, todas as regiões, mas na região norte, justamente aqui vem concentrando os maiores acumulados, a expectativa é de temporal. A gente vai conferir agora imagens do céu de Teresina, porque nesta madrugada teve bastante chuva. A estimativa foi de cerca de 30 milímetros, o acumulado aqui para a nossa capital. Ainda está chuviscando um pouquinho em algumas zonas da nossa capital, faz 24 graus, tempo bem nublado, e esse tempo instável deve permanecer ao longo aí do dia. Eu tenho também aqui alguns dados sobre os acumulados no interior. Os maiores volumes de chuva em União foram 58 milímetros, Alto Longar 56 milímetros, Cocal 46, Miguel Alves 37 milímetros. Inclusive a gente tem um vídeo enviado pelo telespectador Deusimar dessa chuva em Miguel Alves. A gente vai conferir aí agora esse vídeo. A gente também tem informações que em Buriti dos Lopes também teve bastante chuva, nessa faixa aí de mais de 30 milímetros. E um outro telespectador mandou imagens de Buriti dos Lopes. Agora a gente vai conferir essas imagens lá de Buriti dos Lopes, porque os bairros Vila Nova, Macambira e o bairro Centro ficaram inundados lá em Buriti dos Lopes, e que, não sei se vocês lembram, é uma das cidades aí de alto risco de inundações, segundo a Defesa Civil do Estado. Agora a gente vai conversar com o professor Werton Costa, climatologista da UESP. Professor, essas chuvas têm sido intensas, inclusive ontem teve um alerta de risco vermelho, né? Um alerta vermelho para o litoral. O que é que isso significa? Bem, nós temos aí o primeiro alerta de natureza vermelha que atinge o estado do Piauí. Na verdade, era um alerta que abrangia a maior parte do estado do Ceará, da parte norte, litorânea e interior, central, e que abrangia ali o nosso litoral, as cidades litorâneas, né? O alerta vermelho, ele significa uma situação de alto grau de severidade, de alto risco. Só para você ter uma ideia, acompanhando as imagens de satélite, do EUMETSAT, do GOES, que são satélites credenciados pelo nosso sistema de monitoramento, um sistema havia adentrado no começo da noite do Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró, estabilizando muito aquela região. Depois ele seguiu no decorrer da madrugada para Fortaleza e continuou seguindo esse caminho, que é o da linha do litoral, avançando sobre o estado do Piauí, adentrou um pouco mais, interiorizou esse sistema, que é a zona de convergência, e instabilizou esses municípios que você está falando aí, né? São vários municípios do norte para o centro-norte que receberam acumulados. Esses são os dados do CEMADEM. A partir das próximas horas, o INMET também vai estar disponibilizando dados, então nós vamos ter uma radiografia da passagem da zona de convergência que atuou com mais intensidade, e isso já estava previsto, tanto o INMET, o CPTEC e a Marinha colocavam a zona de convergência dentro do estado do Ceará, encaixando, pegando aqui Piauí e parte do Maranhão. O mês de março, normalmente, já é o mês de muita chuva, né, aqui no nosso estado. Mas tem sido atípico essas concentrações, como a que aconteceu em Piripiri no último sábado? Muito bem, né? Nós temos aí esse ponto fora da curva, né? Piripiri teve o maior registro dos últimos 30 anos. Ainda não temos dados anteriores para precisar, mas provavelmente vai ser a maior chuva já registrada em toda a história das mensurações pluviométricas na cidade. Você tem mais de 200 milímetros, 121 milímetros em uma hora. Então, por que é um ponto fora da curva? Porque os volumes que nós estamos captando, chuvas extremas, lógico, em vários municípios, é uma característica desse mês de março. Nós começamos com mais de uma dezena de volumes acima de 60 milímetros em todas as estações. Há muita energia no sistema, há aquecimento, há muita umidade, e o que nós temos observado não é que está chovendo acima da média, é que a chuva está irregular.
profundamente irregular, Viane, porque nós temos municípios ainda que não computaram. Por exemplo, o desenvolvimento de Teresina. Teresina está se desenvolvendo timidamente no mês de março. Agora que nós chegamos à marca dos 100 milímetros, ou seja, dos quase 300 que nós esperamos para o mês inteiro, agora que nós atingimos aí os 30%, né, do volume esperado. E em relação à região norte, né, que tem sido a mais afetada, qual é a expectativa para os próximos dias? Pode acontecer mais chuvas severas como essas dos últimos dias? Exatamente, né? Porque a característica da região norte é porque é a rota de passagem natural da zona de convergência. A zona de convergência está no pico, que é justamente essa transição do verão para o outono. As chuvas de outono tendem a ser muito torrenciais, né? Ou seja, a partir do dia 20 agora, ela se intensifica, a zona de convergência é aquele finalzinho, né? Do período chuvoso para a maior parte dos municípios. Ele é mais intenso, com chuvas torrenciais, então existe uma expectativa. Daí ficarmos monitorando os alertas meteorológicos e esse papel maravilhoso que vocês fazem, né, na comunicação, de informar o cidadão sobre os possíveis riscos que o Piauí hoje está submetido com esse sistema. E para a região sul, quais são as expectativas? Também de bastante chuva, assim como a região norte, ou não? Deve ser mais tímido? Bem, climatologicamente falando, deve ser mais tímido, né? Porque a estação lá começa a findar, começa a chegar na sua curva, vamos dizer assim, de decaimento. Porém, a meteorologia vem apontando, tanto os modelos nacionais como internacionais, que ainda reservam boas quantidades de chuva para o sertão e para a faixa do cerrado. Chuva localizada, é bom a gente frisar, né? Mas bons volumes. Inclusive, até semana passada a gente estava captando muita coisa boa em Uruçuí, Floriano e ali na microrregião de Cruz. Professor, também para o fim de semana, né? Existe uma previsão de chuva muito forte para o domingo, né? Essa previsão, de fato, deve se concentrar em quais cidades? Muito bem, a previsão do final de semana, ela vem apontando geograficamente que seria um sistema que poderia atuar entre Valença até a região de Campo Maior, atingindo Teresina. Ou seja, ela estaria concentrada mais no centro-norte, essa chuva, vamos dizer assim, do final de semana. Porém, como nós estamos com a zona de convergência mais baixa, ou seja, na sua posição sul, é possível que ela estabilize o Vale do Longá, que está sendo inclusive muito penalizado nesse momento, porque é uma região extremamente vulnerável, né, neste período. Muito obrigada pelas informações, professor Ayrton Costa, climatologista da UESP, que passou essas informações aí. Então, é isso, Felipe, Marcela, expectativa de bastante chuva para os próximos dias. E atenção, principalmente para as cidades aí que o governo do estado, por meio da Defesa Civil, deu alerta para possíveis enxurradas. Eu vou citar aqui Piripiri, Barras, Batalha, Esperantina, Cabeceiras, Lagoa Alegre, José de Freitas, Buriti dos Lopes, São José do Divino e Caxingó. Eu volto com vocês.